Arquivos extraterrestres. (2 de outubro de 1997). O Irangê Holanda, capitão reformado da Força Aérea, estava em sua casa em Cabo Frio. O ex-piloto e paraquedista havia se aposentado em 1992. Desde então, ele lutava contra uma doença. O coronel Holanda vinha sofrendo um processo depressivo, crônico, desde o início da década de 90. E, na minha visão pessoal, esse processo depressivo que ele vivenciou durante muito tempo lá na Amazônia teve origem justamente no fato dele ter se tornado. Naquela noite, quando a filha de Holanda subiu as escadas para o quarto, deparou-se com uma terrível cena. Seu pai estava morto. Aparentemente, ele havia se enforcado. Seria um suicídio causado por uma doença mental? Ou por algo mais sinistro? Apenas 2 meses antes, o capitão Holanda fora entrevistado pelos ufólogos A.J. Gever e Marco Petit. Ambos estudam e documentam incidentes com OVNIs. Essa coisa que depois para Colares, depois foi subindo, como se estivesse cobrindo a Amazônia toda em faixa. Havia uma inteligência fazendo isso. Depois a FAB parou com 4 meses de operação, ela mandou parar. Alguns ufólogos acreditam que o capitão Holanda não se suicidou. Ele teria sido assassinado por revelar informações sobre aparições ufológicas, algumas supostamente fatais, ocorridas na Amazônia 20 anos antes. E sim a versão testemunhal de um militar que comandou uma das operações mais sérias da ufologia mundial. Há algo de muito estranho nessa história do chupa-chupa, que a aeronáutica não quer revelar. Não acredito. Na minha teoria, a morte do Holanda está conectada com alguma coisa acima do normal. He left a very clear message that we are being visited. O caso Roswell brasileiro. As aparições de OVNIs presenciadas pelo capitão Holanda tiveram início na ilha de Colares, na foz do rio Amazonas, no Brasil. Apesar de estar a apenas 2 horas da agitada cidade de Belém, Colares está anos distante em termos culturais e tecnológicos. São pessoas pobres, são pescadores, agricultores, pessoas que têm uma vida muito pacata. Como a maioria dos brasileiros, os 2.000 habitantes de Colares são, em sua maioria, católicos. Mas o isolamento da ilha contribuiu para o surgimento de muita superstição. Eles acreditam que a ilha é misteriosa, que ali acontecem muitos fenômenos. O povo de Colares já tinha as suas lendas e as suas tradições. Emídio Campos Oliveira, de 71 anos, é um antigo morador da ilha. Há quase 30 anos, ele testemunhou uma série de eventos extraordinários que mudariam a vida em Colares para sempre. Na hora eu senti só quando sumiu a lâmpada, eu sentia o artume, aquela... Foi aqui, nessa mancha era tipo assim, uma rodinha. E ficou vermelhozinho bem no centro da mancha preta. Tudo começou em uma noite quente de outubro de 1977. Às 23 horas, Oliveira preparava-se para dormir.
Ele recebeu um beijo de boa noite da mulher deitado na rede da sala onde costumava dormir. De repente, um feixe luminoso invadiu a sala. A luz vinha de cima e era tão potente que penetrou pelas telhas de cerâmica do teto. Apareceu na minha vista aquela lâmpada bem forte descendo do telhado para... Aí atacou aquele artume, atacou na minha coxa. A luz era bem forte, bem forte. Tão rápido quanto veio, a luz desapareceu. Incapaz de encontrar uma explicação para o que acontecera, ele voltou a dormir. Dias depois, por volta das 20 horas, Orivaldo Malaquias Pinheiro, então com 24 anos, preparava-se para pescar com um amigo. Eu estava na praia, olha, a gente estava lanceando. Daí a gente, como não deu nada no lance que a gente deu, aí a gente puxou a rede e saiu em direção para pegar outra posição para tornar a lancear, para ver se conseguia pegar o peixe. Os pescadores esperavam calmamente pelos peixes. De repente, o amigo de Pinheiro notou uma luz voando baixo pelos céus. Não tinha barulho nem cheiro. Seguinte, ele que olhou para o lado de fora, para o lado da maré, e essa luz vinha do lado da maré para nós em direção a gente. Aí lá a gente se apavorou e saiu correndo. Os dois homens correram para a cidade. Em estado de pânico, contaram aos outros moradores o que haviam presenciado. Então perceberam que não eram os únicos a testemunharem estranhas aparições. Outras 12 pessoas afirmaram terem sido perseguidas, caçadas e atacadas pelas misteriosas luzes. A dentista Lúcia Helena Marques foi uma das pessoas que avistaram as luzes em uma praia próxima. Aí estávamos ali no mercado e houve um alvoroço, né, que aparecia esse objeto não identificado. E todo mundo corria lá para a beira-mar. E víamos duas luzes pairando pelo ar. Uma luz ficava acesa, a outra apagava. E ficava assim, tipo um sinal, assim, sei lá. As cores assim que a gente mais via era o vermelho. Fez assim, chamativa. Depois o verde. Era o vermelho, o verde e o amarelo lá no fundo. Depois sumiu. Enquanto os moradores de Colares tentavam entender os acontecimentos, a 2 horas de distância, em Belém, o repórter Carlos Mendes, então com 25 anos, recebeu uma ligação em seu escritório. Quando eu vi as primeiras informações, foram através de telefonemas de pessoas que estavam ligando da cidade de Viseu. Eles diziam que era para o jornal ir lá na cidade de Viseu, porque estavam aparecendo essas luzes e as pessoas estavam com muito medo, estavam apavoradas. Mendes, que trabalha no jornal O Estado do Pará, ligou para seu fotógrafo. Os dois homens foram para Colares na mesma noite. Ao chegarem, os homens foram interpelados pelos moradores que desejavam contar a história dos misteriosos raios luminosos. Alguns afirmavam terem sido feridos pelas luzes. Uma história, ela estava na casa dela, à noite, quando de repente ela viu aquele clarão. E ela notou que a luz que estava focando na casa dela, a luz varava pelo teto e deixava o quarto iluminado. A mulher contou que suas pernas e braços foram paralisados e no dia seguinte ela notou algo estranho em seu peito. O corpo dela, sobretudo no seio, havia marcas, como se alguém tivesse furado os seios dela várias vezes no mesmo local com um alfinete. Outras supostas vítimas relataram histórias parecidas.
Também afirmavam que, enquanto estavam paralisados pela luz, sentiam que algo sugava seu sangue. O repórter Carlos Mendes nunca viu a luz pessoalmente. Ele não sabia se as histórias eram verdadeiras, mas percebia que o terror da população era real. Eu notei muito pânico, muito pavor naquelas pessoas humildes. Era um sinal de que alguma coisa muito ruim estava acontecendo. Nos 2 meses seguintes, as aparições aumentaram e a população entrou em pânico. Mais de 80 pessoas reportaram terem sido atacadas por raios de luz. A história era sempre a mesma. As pessoas, as luzes desciam do espaço, sugavam essas pessoas, paralisavam essas pessoas e atingiam essas pessoas. Eles não conseguiam entender por que eles estavam sendo atacados. Mas eles dizem que eles eram atacados com muita violência. Então eu tentava entender por que aquilo estava acontecendo e se aquilo realmente estava aparecendo para todas as pessoas. Os locais ficaram tão apavorados que muitas crianças e mulheres deixaram a cidade. Alguns homens acendiam fogueiras na praia e vigiavam durante a noite. Outros se trancavam em casa com medo dos ataques. Mas não vi. Agora vi o pavor das pessoas, vi o sentimento de terror que essas pessoas tinham e vi o grande pedido de ajuda, socorro aquelas pessoas estavam pedindo. Parecia que alguém ou algo estava atacando a população de Colares. Mas ninguém sabia por quê. Setembro de 1977. O pânico tomara conta da remota ilha de Colares, 110 quilômetros ao norte de Belém. Dezenas de moradores afirmaram terem sido atacados por estranhas luzes emitidas por objetos não identificados nos céus. Na época, a doutora Velaide Carvalho, então com 24 anos, era a encarregada do posto de saúde local. Ela estava na ilha há apenas 6 meses. Naqueles últimos dias, a jovem médica viu um aumento no número de pacientes. Muitos declaravam terem sido feridos pelas misteriosas luzes. Até que chegou a semana toda e eu fui me irritando, porque eu já estava achando que aquilo já estava demais. Era uma alucinação coletiva, era um delírio coletivo. E eu continuando cética, achando que todos eles estavam enlouquecidos por algum motivo. Os sintomas examinados eram sempre os mesmos. Os pacientes exibiam queimaduras de radiação e estranhas marcas de perfuração. O médico Daniel Rebisso estudou os eventos de Colares. As marcas geralmente eram a nível de tórax, ombros, peito, casos na coxa, na perna, e geralmente a queimadura era pequena, não era muito extensa. No máximo 15 centímetros de diâmetro, e a doutora Velaide, ela observou pequenas papilas, como se fossem 2 pequenas injeções nos locais da ferida. Segundo as vítimas, as queimaduras eram causadas quando a luz entrava em contato com a pele. Mas a jovem médica nunca vira feridas iguais àquelas. As marcas causadas pelas queimaduras, elas ficavam de cor enegrecida subitamente, como se elas já fossem queimaduras de aproximadamente 10 dias de existência. Mas, no entanto, faziam às vezes 30 minutos que elas tinham sido feitas. Mas os casos mais graves ainda estavam por vir. Em setembro, ela examinou uma mulher cujos parentes afirmavam ter sido atacada dentro da própria casa por uma luz forte. Ela chegou carregada pela família no colo, já em estado de espasmo, como se estivesse tendo uma crise cardíaca
a boca trancada, os olhos fechados, sem reflexos nenhum. Carvalho tentou estabilizar a condição da mulher, mas não havia sinal de melhora. Eu e da minha equipe, nós não tínhamos mais o que fazer. A única coisa que nos restou foi colocarmos dentro de carros, de viatura, já que nós não possuíamos ambulância, e enviarmos para Belém. Carvalho esperou por novidades sobre o estado da mulher. 5 dias depois, surgiu outro caso grave. Era uma mulher cujas testemunhas diziam ter sido atingida por um forte raio de luz no quintal de sua casa. Ela chegou em viatura, só que num estado de rigidez tão profunda que ela não conseguiu ser dobrada dentro do carro e ela veio deitada no banco de trás com as pernas do lado de fora, porque não dobrava mais. Carvalho também mandou essa paciente para a cidade. Logo, a médica recebeu notícias do hospital de Belém sobre suas pacientes. Ambas estavam mortas. Foi feito por mim, dentro da própria solicitação, que fosse esclarecido o motivo da morte, porque era interessante para que a população soubesse qual a causa da morte. E foi colocado como causa-morte, causa desconhecida. Carvalho não acreditava que sua paciente fora atacada por raios luminosos. Ela suspeitava que a crescente histeria das aparições causara um ataque cardíaco ou derrame. Com o objetivo de acabar com o pânico, Carvalho e outros oficiais da cidade pediram ajuda ao prefeito. Em setembro, o prefeito contatou o Comando Aéreo Regional da Força Aérea Brasileira, conhecido como Comar. Então, o Comar nomeou o capitão Yurangê Holanda para liderar uma equipe de oficiais da Força Aérea em uma investigação dos estranhos eventos da ilha. O repórter Carlos Mendes, que pesquisava os eventos em Colares à época, acredita que a equipe de Holanda foi enviada devido à intensa atividade de guerrilheiros comunistas na região. Segundo Mendes, a Força Aérea imaginava que as luzes fossem causadas por armas disparadas na selva e a missão de Holanda era encontrar os rebeldes. Eu acredito que lá em Colares era, sobretudo, investigar se havia atividades subversivas de agentes comunistas. Mas, se esse era o objetivo do projeto, ele recebeu um nome curioso. A missão do capitão Holanda foi batizada de Operação Prato. Rapidamente, uma equipe foi reunida. Penon Frias, com 37 anos na época, foi escalado como piloto. Se desconfiava que fosse um tipo de aparelho que estava violando o espaço aéreo brasileiro. Não sabíamos de que país era proveniente, mas alguma coisa estava violando o espaço aéreo brasileiro. A aeronáutica tinha, por obrigação, verificado de que se tratava. No início de setembro, Holanda e sua equipe de oficiais, engenheiros e cientistas chegaram em Colares. Os homens levantaram abrigos e armaram telescópios e câmeras próximo à praia. Eles conduziram as atividades na frente da população, esperando que isso desse fim ao medo que tomara conta da ilha. Quando nós chegamos em Colares, o pânico era total na cidade. E aliás, o litoral todo. A população já não dormiu mais apavorada. E o pânico, embora ele tentasse acalmá-lo, não conseguia. Principalmente moradores mais antigos, porque já havia alguns afetados pela luz. Uma vez em Colares, a equipe da Operação Prato tentou coletar o maior número de informações. O capitão Holanda imediatamente foi visitar a doutora Adelaide. E a primeira coisa que me foi feita, de proposta, às 6 horas da manhã, quando eu recebi a comitiva da aeronáutica, é que eu dissesse à comunidade, a partir daquele momento, que todos os casos de pessoas acometidas era histeria coletiva. Para a médica, aquele encontro era um primeiro sinal de que a Força Aérea não estava interessada em esclarecer os fatos, mas sim em cobri-lo. Ela se recusou a obedecer.
Eu não poderia enganar uma comunidade inteira que esperava muito de mim, principalmente apoio e credibilidade. Holanda também falou com testemunhas locais, incluindo Emídio Campos Oliveira, na época com 48 anos. Um morador que fora atingido na coxa pelo raio luminoso. Vieram me ver, aí me fotografaram aonde fui atingido. Só quem viu a minha marca foi o pessoal da aeronáutica. Ainda chegaram a ver a marca. As aparições continuaram nos 4 meses seguintes. A equipe do capitão Holanda seguiu coletando informação das testemunhas e oficiais da cidade. O equipamento de vigilância funcionava 24 horas por dia. Mas a Força Aérea não revelou suas descobertas ao público. Quem acreditava que a Operação Prato ajudaria a revelar a verdade ficou desapontado. Em vez disso, alguns acreditavam que o caso seria acobertado. Em outubro de 1977, a Força Aérea Brasileira foi chamada para investigar estranhos acontecimentos em Colares. Moradores afirmavam terem sido atacados por OVNIs com potentes raios de luz. Após os encontros, algumas pessoas exibiam estranhas marcas de queimadura. Duas mulheres haviam morrido. O projeto Operação Prato, sob comando do capitão Uirangê Holanda, coletava informações das misteriosas aparições. Os equipamentos que os militares levaram para lá, para Colares, não eram armas. As armas dele eram máquinas fotográficas, muitas máquinas fotográficas. Durante 4 meses, Holanda e seus homens tiraram fotos e fizeram desenhos. Esses são os desenhos feitos pela equipe. Eles também entrevistaram os moradores, inclusive a doutora Velaide Carvalho. Ela tratara dezenas de pacientes que afirmavam terem sido atacados. Inicialmente, a médica não acreditava nas histórias, mas logo ela própria testemunharia uma aparição. Por volta das 18 horas, Carvalho voltava para casa, após seu turno no posto médico local, quando viu uma mulher desmaiar. E eu olhava para cima, aquilo eu reneguei, que desacreditei, que achei que fosse delírios, loucuras, invenções, pessoas querendo se exibir. Eu vi numa altura semelhante a um prédio de aproximadamente 10 andares, o objeto. O objeto era cilíndrico. Carvalho, de repente, sentiu-se paralisada pela visão. Ele não tinha cor de inox, nem cor de prata, nem cor de nada. Era uma cor dele, própria dele. E ela andava em movimentos elípticos. Ele passava por cima da minha cabeça em movimentos elípticos e voltava novamente. De acordo com os relatos das testemunhas, naquele exato momento a Força Aérea captou um sinal no radar em uma praia próxima. Enquanto a equipe se preparava para focar suas câmeras e telescópios, o objeto desapareceu. Eles tomaram a direção da Bahia e foram em direção ao mar. Holanda e sua equipe continuaram as investigações em Colares. Eles reuniram 500 fotos e 15 horas de filmagem, mostrando o que pareciam ser luzes brilhantes nos céus. Os relatórios da investigação foram enviados para o quartel do Comar, na capital do país, Brasília.
A Força Aérea realmente ela se envolveu a fundo com esse tipo de investigação. Eles tinham que dar uma resposta para a população que estava tendo aqueles contatos. E eu tenho certeza que foi uma surpresa o fato dos próprios militares da Força Aérea começarem a manter os seus próprios contatos, as suas próprias experiências. Em dezembro de 1977, os ufólogos A.J. Gever e Marco Petit trabalhavam escrevendo para a revista UFO quando tiveram conhecimento das histórias de Colares. The military operation is the first military operation that we know of in Brazil and probably in the world, entirely dedicated to try to understand what was going on here involving the UFO phenomena. Over 3,000 people were interviewed by this military in a 4-month period. Naquele mesmo mês, o capitão Holanda foi ordenado a entregar todo o material e retornar ao Comar. Fotografias, filmes e desenhos foram guardados como material confidencial. He was given the order to shut down the operation saucer immediately. He was a military, he didn't ask much question. Agora, uma das coisas que mais me impressionou a outros colegas foi o fato de que no final de dezembro daquele ano, de 1977, quando os contatos cada vez se tornavam mais frutíferos, a gente veio uma ordem que até hoje não se sabe de onde veio para que a operação fosse encerrada. Nos meses seguintes, os relatos de estranhas aparições e ataques misteriosos diminuíram. Em pouco tempo, as histórias sobre as misteriosas luzes nos céus viraram uma lenda local. Nos 30 anos seguintes, a Operação Prato foi mantida em segredo. Mas o capitão Holanda não permaneceria em silêncio para sempre. Em 1997, ele decidiu encontrar A.J. Gever e Marco Petit em uma entrevista gravada nos arredores do Rio de Janeiro. Nessas imagens raramente exibidas, o capitão oferece seu assustador relato do que aconteceu na ilha. Essa nave deu uma explosão como se fosse de um trovão. Uma explosão muito forte e um clarão. Ele disparou com uma velocidade incrível o firmamento e sumiu no meio das estrelas. Em 1977, uma investigação da Força Aérea Brasileira chamada Operação Prato resultou em extenso relatório, mantido em segredo nos arquivos do governo por mais de 20 anos. Os arquivos continham 500 fotos e 3.000 entrevistas com testemunhas supostamente atacadas por luzes brilhantes vindas dos céus da ilha amazônica de Colares. Mas foi apenas em 1997 que esse segredo começou a ser revelado. Junho de 1997. O ufólogo e editor da revista UFO, A.J. Gever, estava trabalhando quando recebeu um telefonema. Do outro lado da linha estava o capitão Wirangê Holanda. Ele comandou a equipe da Força Aérea enviada para Colares em 1977. Ele me ligou e disse que admirava meu trabalho. Disse que eu fazia a coisa certa, mas que no passado não pudemos conversar, pois ele estava no exército. Mas agora ele estava aposentado e se eu quisesse conversar, poderia visitá-lo. Logo, Gever e seu co-editor, Marco Petit, foram visitar Holanda. Por 2 dias, os 3 homens se reuniram na casa do capitão em Cabo Frio, próximo ao Rio de Janeiro. Eles filmaram toda a entrevista. Era um homem muito lúcido. Sua memória era muito boa. Ele podia relatar com detalhes coisas que haviam acontecido há 20 anos.
com uma precisão que nos impressionou. Agora, a parte mais importante, sem dúvida nenhuma, são as suas descrições do status que ele teve com essas naves, quando ele ficou frente a frente com naves que algumas vezes tinham 100 metros de diâmetro, formas variadas, e que colocaram ele realmente numa situação que poucas pessoas, em termos mundiais, tiveram a condição de viver. Eu ouvi assim um barulho de disco de ar-condicionado, aquele barulho surdo, aquele E no fundo desse barulho, um barulho de uma catraca. Esse barulho aparecia nítido saindo dessa nave. Holanda descreveu em detalhes 3 diferentes encontros com as naves alienígenas. Esses são os desenhos que ele fez para descrever seu primeiro encontro. E fez uma volta em torno de nós, realmente. Ele contou aos repórteres que seu segundo encontro ocorreu uma noite quando ele e sua equipe estavam na praia. Essa luz veio, chegou perto de nós, parou, no alto, estava alto, bem alto. Mas parou e fez uma volta em torno de nós, realmente. Fez uma volta e depois disparou no sentido leste. O capitão descreveu seu último e mais impressionante encontro. Ele relatou aos ufólogos que fora visitado por um humanoide de uma das naves enquanto dormia. Está deitado assim de lado. De repente, no meu quarto, um clarão muito forte. Eu me assustei, eu vi um troço esquisito. E imediatamente após isso, tinha um ser atrás de mim, me abraçando, até numa situação meio esquisita. O capitão descreveu o alienígena. Tinha 1,5 metros, mais ou menos, tipo, vestido com uma roupa parecida com essa roupa de astronauta, essa roupa de mergulho. Então era meio fofa, não é colado assim, não. Era o rosto não vi, mas era cinza chumbo, tá? Tinha uma máscara como se fosse de mergulho, mas o rosto não dá para se detalhar. Não vi olho, forma de olho, vi. Holanda também contou aos repórteres que o alienígena falou com ele. Eu estava muito assustado. E aquele bicho atrás me abraçando. Me abraçou, me apertou e falou no meu ouvido em português. Com um som de... Hoje a gente ouve até nessas... Parece computador. Voz de computador, aquela voz assim, metalizada. Metalizada, uma voz assim. Falando no meu ouvido, diz, calma, não vamos te fazer nenhum mal. Depois disso, o alienígena desapareceu. Ele foi capaz de relatar os acontecimentos com uma precisão incrível. É possível perceber que havia uma variedade de objetos operando naquela área. Alguns objetos saíam da floresta, saíam por entre as árvores. Outros vinham do céu e alguns vinham do rio. Era incrível. O capitão fez outra declaração perturbadora. Ele mostrou aos ufólogos seu braço. Aparentemente, havia um objeto implantado debaixo da pele, que, segundo Holanda, foi implantado pelo alienígena durante o encontro. Uma bem mole, um plástico. Um plástico. Aqui, ó, você apertou e saiu aqui, ó. Ó. O senhor já fez algum raio-x, algum tipo? Já não sai nada. Em julho de 1997, a história de Holanda foi publicada pela revista UFO de Petit e Gever. Mas aqueles que esperavam que essa surpreendente revelação levasse a uma segunda investigação ficaram decepcionados. Em vez disso, iniciou-se um novo capítulo do mistério de Colares. Em 2 de outubro de 1997, o capitão Holanda foi encontrado morto. A causa oficial da morte foi asfixia. Mas havia dúvida se a morte fora acidental, suicídio ou mesmo assassinato.
Alguns colegas afirmam que Holanda tinha um histórico de doença mental e tentara suicídio anteriormente. Mas os conhecidos do capitão não acreditam em suicídio. Seu copiloto, Pinon Frias, suspeita que ele tenha sido assassinado. Jamais Holanda faria alguma coisa contra a vida. Acusar alguém também não posso acusar. Mas certo de que ele jamais iria amarrar aquele cordão no pescoço e deitado e se enforcar. A J. Gever discorda de Frias. Ele tirou a própria vida. Foi uma decisão dele, pois estava deprimido. Mas esse homem nos deixou uma mensagem muito importante. Nós estamos sendo visitados por OVNIs. E a Força Aérea e o governo brasileiro têm conhecimento disso. Em março de 2004, a J. Gever e Marco Petit decidiram agir. 6 anos após a morte do capitão, eles exigiram acesso ao relatório confidencial de Colares com uma campanha intitulada UFOs, Liberdade de Informação Já. Eu acredito, como ufólogo e cidadão brasileiro, que esse tipo de informação não deve ficar restrita aos quartéis e arquivos militares. A população precisa ter acesso a isso. Nos arquivos das Forças Aéreas, Gever e Petit encontraram desenhos e fotos feitas por Holanda e sua equipe. Registros que permaneceram escondidos por 30 anos. Em 20 de maio de 2005, os ufólogos brasileiros A.J. Gever e Marco Petit e outros investigadores de OVNIs chegaram no quartel da Força Aérea Brasileira para examinar documentos que o governo liberara após ser pressionado. Esses arquivos continham informações sobre a investigação militar de 1977 chamada Operação Prato. Gever e Petit acreditavam que os registros continham informações sobre atividades alienígenas na ilha de Colares. O brigadeiro disse que havia recebido uma ordem do comandante da Força Aérea Brasileira para liberar todos os arquivos. Teríamos acesso a toda a informação. Mas, na verdade, os ufólogos não tiveram acesso a todos os documentos sobre os incidentes. Essas são algumas fotos que foram examinadas. De mais de 2.000 páginas de texto, 500 fotografias e mais de 15 horas de filmagem, eles tiveram acesso a apenas 110 fotos e 200 documentos. O material era, ao mesmo tempo, iluminador e enigmático. Era uma prova de que o governo brasileiro gastou muito tempo investigando as aparições. O material continha inúmeras declarações de testemunhas e mais detalhes do que os ufólogos imaginavam. Gever e Petit não tiveram permissão para ver os filmes, mas publicaram fotografias tiradas pelo capitão Holanda, comandante da Operação Prato. As fotografias em preto e branco revelam luzes brilhantes nos céus noturnos. Em ufologia, uma imagem não vale mais que 1000 palavras. É preciso analisar o relato da pessoa que tirou as fotos. O extenso relatório do capitão Holanda continha desenhos e descrições de seus supostos encontros com as naves alienígenas. Nós tivemos acesso também a vários documentos que descrevem os contatos em detalhes, inclusive com reconstituições na forma de desenhos. Não só dos casos que envolveram os contatos militares, como também dos casos da região. Os documentos descreviam diferentes tipos de aparições. Às vezes, os OVNIs se aproximavam das pessoas. Eles podiam diminuir de tamanho ou aumentar. Também podiam ficar mais iluminados.
O relatório terminava descrevendo as queimaduras e picadas supostamente causadas pelas luzes, mas não provava se havia conexão entre os fatos. O relatório deixa essa e outras questões sem resposta. Ele não especifica a fonte das luzes e, ao mesmo tempo, não desmente as especulações de que elas vinham de naves alienígenas. Hoje sabemos que uma explicação definitiva sobre as aparições de colares não virá do governo brasileiro. Oficialmente, a Força Aérea declara que, a respeito da Operação Prato, um relatório foi produzido com diversos depoimentos sem nenhuma base científica. Novas informações sobre o caso dependem do trabalho de investigadores independentes e ufólogos. O médico Daniel Rebisso tem estudado as aparições de colares desde 1985. Sua pesquisa teve início com uma tentativa de descobrir possíveis causas para as marcas de queimadura das vítimas. Havia uma suspeita de que podia ser um animal. Isso foi descartado porque os morcegos, os vampiros, eles mordem e causam lesões em forma de um O. É uma mordida e sangra muito. Não havia sangramento no caso. Rebisso também considerou a teoria de que as aparições de colares tenham sido um caso de alucinação em massa. Pensou-se que possa ser pânico, automutilação, que as pessoas se arranhassem, se ferissem, né? Também não houve esse detalhe. A pesquisa de Rebisso sugere que as feridas não foram feitas propositalmente. O que parece é que havia uma radiação muito intensa que deveria paralisar o sistema nervoso e a luz deveria extrair alguma coisa. Rebisso também estudou possíveis fontes para a luz vista na ilha. Na época das aparições, o governo brasileiro lutava contra guerrilheiros comunistas no estado do Pará, onde Colares está situada. E então se suspeitou que pudesse ser armamento, alguma manobra, digamos, clandestina de guerrilheiros, usando artefatos para afastar a população, para entrar armamento, munição, material bélico dentro do Pará. Apesar das suspeitas de atividades de guerrilheiros, o governo não negou nem confirmou essa hipótese. O repórter Carlos Mendes, que cobriu os eventos em Colares, não tem explicação para as estranhas luzes descritas pelos ilhéus. Mas ele acredita que o isolamento de Colares e a superstição dos moradores manteram vivas as histórias sobre aparições de OVNI. As pessoas ficaram chocadas, apavoradas. Na cultura do povo de Colares, que sempre viveu das lendas, do folclore do interior, típico da Amazônia, o mistério permanece até hoje. O que eram os objetos nos céus de Colares? E por que as pessoas dizem terem sido vítimas dos raios luminosos? Eles estavam retirando, provavelmente, material biológico, provavelmente sangue mesmo, para que eles, através sorológico, através de um processo sorológico, desenvolvesse justamente uma proteção para os seus próprios corpos, para a sua própria civilização, para que quando chegasse o dia do contato final com a nossa humanidade, com o próprio homem, eles não mais estivessem sujeitos às moléstias, às enfermidades que nós humanos apresentamos. Quanto ao capitão Holanda, comandante da Operação Prato, os ufólogos Marco Petit e A.J. Gever acreditam que ele revelou suas descobertas graças a seu senso do dever. O coronel Holanda, ele estava convencido que ele não podia morrer, vamos dizer assim, sem contar essa história. Fundamental que nós ouvíssemos o principal personagem dessa história, que havia justamente comandado todo o processo de investigação. E disse simplesmente o seguinte, que amanhã o coronel poderia estar morto e essa verdade morreria com ele. E isso, evidentemente, não podia acontecer. Ele nos deixou uma importante mensagem. Estamos sendo visitados por OVNIs.